Boa tarde, pessoal. Agora sim. Então, eu sou José Poloni, gestor do setor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse encontro online. Hoje, o tema é Boas Práticas no Exame Integrado de Gasometria. Antes de iniciar, eu vou passar algumas informações. A nossa atividade tem aproximadamente 60 minutos de apresentação e um espaço para perguntas de 20 minutos no final. Eu vou pedir para que as perguntas sejam colocadas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Pessoal, se alguém não conhece o menu Atividades, ele está bem no lado direito inferior da tela, onde tem 9 pontinhos redondos. É só clicar nele, vai abrir uma janela, e vocês vão procurar o ícone de perguntas e respostas, tem um ponto de interrogação amarelo. Basta clicar e escrever a pergunta neste local, tá bom? No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para que seja preenchido com nome e e-mail. Aí, agora, então, atenção. Esse link vai aparecer no chat, tá? Então, só esse cuidado eu peço para vocês. Postar pergunta no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas, e acessar o link para preenchimento com nome, e-mail, para emissão do certificado, que estiver no chat, tá bom? Ali vocês vão encontrar também uma pesquisa de satisfação, e é extremamente importante para nós a participação de todos, tá? Porque é a partir das informações que vocês nos enviam na pesquisa de satisfação que a gente vai sempre buscando aprimorar as nossas atividades, tá? Também fiquem atentos ao spam, porque a informação sobre o certificado, ela pode acontecer de ir para essa caixa de spam, tá? O certificado, ele é disponibilizado na plataforma educacional da Controlab. Então, é importante que vocês prestem atenção ao e-mail que vocês vão registrar no link, tá? Porque ele vai ser usado como login na plataforma educacional. O certificado, ele só será emitido para quem assistir a pelo menos 75% da aula, ok? Então, fiquem conosco durante toda a atividade. Agora, então, nós vamos dar início à aula. Eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira. Ele é médico patologista clínico, mestre e doutor em medicina, gerente médico no Einstein Hospital Israelita, coordenador no Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina, Hospital de São Paulo, e diretor de acreditação e qualidade da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Dr. Carlos Eduardo, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Obrigado, Poloni, pela introdução. Quero agradecer inicialmente a Controlab pelo convite para falar de um tema de bastante relevância para a prática clínica. A gente vai ter o tempo final para perguntas. Eu vou tentar trazer um pouquinho da abrangência e da importância do exame de gasometria em diferentes condições. Eu vou projetar minha tela aqui. Vocês já estão vendo minha tela? Está aparecendo. Só aumentar. Aí. Botei, eu não estou mais acompanhando todos. Eu acho que, como a gente vai deixar as perguntas para o final, eu acompanho as perguntas no final e a gente abre a discussão. A ideia é trazer um pouquinho sobre o exame de gasometria arterial e venosa, né? O exame de gasometria ele pode ser feito nesses dois tipos de amostras e os parâmetros adicionais que vários equipamentos de gasometria trazem no dia de hoje, que são fundamentais para ajudar o médico a identificar os diferentes distúrbios que o paciente pode ter. Tá? Então, é importante, primeira coisa no exame de gasometria é que ele é um exame que avalia o equilíbrio ácido básico do paciente e ele orienta alguns diagnósticos, ele não dá diagnóstico, né? Uma gasometria alterada, você realmente avalia distúrbios
em função pulmonar e distúrbios de equilíbrio ácido básico em corrente sanguínea. Tá? Então, é importante saber disso porque dá um norte para o médico ele vai acabar precisando corrigir esses valores de gasometria, mas principalmente ele tem que tratar a causa base que está fazendo com que o paciente apresente esse desequilíbrio ácido básico. Eu vou trabalhar um pouco da introdução, tá? Falar sobre o exame, acabei trazendo um pouquinho já para vocês, falar sobre a fisiologia respiratória, falar do exame da gasometria, do lactato, avaliação da oxigenação, tanto da captação do oxigênio que a gente faz no meio ambiente, o transporte desse oxigênio e, lógico, a absorção tecidual desse oxigênio. Falar um pouquinho da homeostase dos íons de hidrogênio, isso que faz com que a gente mantenha o equilíbrio ácido básico no nosso organismo, os dois principais órgãos que regulam o rim e o pulmão. Entrando no detalhamento pré-analítico, analítico e pós-analítico, né, os cuidados em relação ao exame da gasometria que a gente deve ter no laboratório, e vou trazer 2 casos ilustrativos no final. Para a gente falar de equilíbrio ácido básico, é importante falar da atividade celular, né? A gente tem aí a célula, a gente tem o interstício e a gente tem o intracelular. A partir do momento que a gente precisa de 3 substratos fundamentais para a nossa vida, a gente precisa de oxigênio, precisa de água e a gente precisa de substrato aí, todos os oligoelementos para a gente manter a atividade celular. A partir do momento que a gente tem um desequilíbrio em relação a essa função, você começa a ter repercussões que podem ser apresentadas no exame de gasometria. É importante a gente conhecer todos os cátions e ânions importantes que a gente tem, tanto no intracelular, né, que a gente pode ter interferentes diretos que podem aparecer dentro do intravascular e componente do interstício também é importante. O exame de gasometria é importante por quê? Porque normalmente quando a gente tem um nível de consciência adequado, a gente consegue tomar uma água, a gente está com sede, a gente consegue se alimentar, a gente consegue ir atrás dos nossos substratos. A partir do momento que você tem um ambiente complexo, unidade de terapia intensiva, que é um dos exemplos, né? O paciente não tem nível de consciência para saber o equilíbrio ácido básico e de eletrólitos e metabólitos, esse exame de combinado agrega bastante valor na prática clínica. Esses são os principais cátions e ânions no líquido extracelular, tá? Então, aí todos os líquidos no intravascular, a gente tem de cátion o sódio, potássio, cálcio, magnésio e outros, tá? O principal cátion no líquido extracelular é o sódio, na concentração aproximada de 142 nanomol por litro. E do lado dos ânions, a gente tem como principal ânion no líquido extracelular o cloro, seguido do bicarbonato, do fosfato, do sulfato, de ácidos orgânicos e de diferentes proteínas plasmáticas, totalizando uma concentração em milimol por litro praticamente a mesma. E o que vai diferenciar aí na concentração do hidrogênio, uma concentração muito baixa, né? E esse desequilíbrio desses íons hidrogênios causam graves repercussões no nosso organismo, tá? Ou para acidose ou para alcalose. Então, se você tem uma alteração desses íons, você pode ter um comprometimento importante. E da onde vem esse desequilíbrio, de onde vem esses conceitos, né? Esse é um bioquímico dinamarquês, em 1909, ele descobriu o pH, ele fez essa escala que vai de 0 a 14, tá? Quanto mais próximo ao 0, mais ácido, quanto mais próximo ao 14, a solução é mais base, e a solução neutra próximo do 7. Tá? Então, aí a gente tem aí a avaliação desse equilíbrio ácido básico. Eles chamam de potencial hidrogênico, vem do latim pondus hidrogênio, e vem dessa fórmula que foi descoberta por esse pesquisador bioquímico no laboratório de Carlsberg, tá, na Dinamarca. Vocês podem ver até que o laboratório tem o nome de uma cerveja, para aqueles que apreciam cerveja. A Carlsberg ele fazia controle de qualidade em laboratórios bioquímicos.
E ele traz que o pH é o log negativo das concentrações de hidrogênio, tá? Até para ficar com um valor mais alto, vocês viram que a concentração de hidrogênio é muito, muito, muito baixa. E esse é o pH, um pH aí neutro, pH de 7,40, que vem da equação desses dois pesquisadores, Ederson Hasselbalch também, onde o pH vem de uma constante somada do log da concentração de bicarbonato e ácido carbônico, onde a concentração igual de ácido carbônico e bicarbonato. Tá? Então, aqui você joga nessa fórmula e a concentração de gás carbônico não é medida, porém é proporcional ao CO2 dissolvido nessa amostra. E como calcular essa fórmula? Em condições normais, a concentração plasmática de bicarbonato é próxima a 24 e de dióxido de carbono é 1,25. Então, se você colocar nessa fórmula a constante de 6,1, o log de 24 sobre 1,25, você chega no pH de 7,4, que é um pH aí, praticamente um pH normal, ele oscila aí de valores entre 7,35 e 7,45, tá? Que é importante falar, e a partir do momento que ele se torna mais baixo, abaixo de 7,35, se torna uma amostra mais ácida e acima de 7,45 uma amostra mais alcalina na corrente sanguínea. Tem pequenas variações de valores de referência, é importante também falar que nos extremos a gente leva a morte celular, né? A célula não aguenta um pH em situações extremas, por isso que é crítico o paciente para a célula manter níveis de pH muito baixos ou muito altos, para a célula ela não aguenta e ela vai à lise e, consequentemente, à morte celular em diferentes tecidos. Por isso que a correção do distúrbio é fundamental, a identificação do distúrbio também. A gente tem alguns sistemas no organismo que tentam manter esse equilíbrio, essa homeostase, né, esse equilíbrio ácido básico, e esses são os principais sistemas que mantêm esse nível de pH próximo. Aí vão trabalhar com esse 7,40, né, com essa pequena variação. O principal sistema deles é o sistema de bicarbonato ácido carbônico, que é o sistema que mais ativo, atuando em pulmão e rim. A gente tem o sistema de hemoglobina, das hemoglobinas circulantes, né, na ligação com oxigênio. A gente tem o sistema fosfato e as proteínas plasmáticas, tá? Então, esses sistemas são sistemas que acabam sendo mais fracos, tá? Na tentativa desse equilíbrio homeostático, mas aí a gente precisa da atuação desses dois órgãos que são fundamentais na manutenção desse equilíbrio. O pulmão retendo, eliminando CO2, o rim retendo, eliminando bicarbonato, tá? Então, esses são os dois órgãos que acabam atuando mais nesses distúrbios, tanto sejam eles respiratórios ou metabólicos. E um ponto importante é que, né, a identificação desses distúrbios pode ser contribuída com outros analíticos e parâmetros contidos nessa gasometria. Um dos parâmetros que podem ajudar na identificação desses distúrbios são os ânions indeterminados, o anion gap, que são ânions diferentes do cloro e do bicarbonato, que são os fosfatos, sulfatos, proteínas, ácidos orgânicos, entre outros. E eles são estimados por essa fórmula. O ânion indeterminado ele pode contar com a presença ou com a ausência do sódio, do potássio na fórmula, tá? Mas normalmente, de forma geral, é o sódio menos o cloro mais o bicarbonato. Tem um valor normal em torno de 26, tá? A partir do momento que o distúrbio você tem ânion indeterminado elevado, você tem uma concentração maior aí dos outros componentes, sulfatos, proteínas e ácidos orgânicos. Na introdução, é importante falei dos dois órgãos, né, o pulmão com a função de captar o oxigênio do meio ambiente através da ventilação pulmonar. Essa captação depende da pressão atmosférica na qual a gente está, né? Quanto mais o ar é rarefeito, menor a concentração, a pressão parcial do oxigênio. E também tem uma alteração em relação à temperatura também, que pode alterar o pH em determinada amostra. Tá? A pressão barométrica, a pressão parciais de três principais gases que a gente tem na atmosfera: o oxigênio, o CO2 e o nitrogênio. Tá? Então, esses três principais gases, o gás mais abundante não é o oxigênio, é o nitrogênio, e
a gente tem aqui como ilustração, através dos estudos dos gases, a lei de Henry, a pressão de oxigênio, a pressão atmosférica local vezes a fração expirada do gás. Tá? Então, na atmosfera, a gente tem uma concentração de oxigênio de quase 21%, praticamente 0,05 aí de CO2, e a concentração maior, próxima a 79%, é de nitrogênio. E quando a gente coloca isso na pressão atmosférica a nível do mar, 760. Então, a partir de você jogando na fórmula, você chega que a pressão parcial de oxigênio a nível do mar é de 159, de CO2 é 0,3 e de nitrogênio em torno de 600. Só fazendo a cálculo e multiplicando. Lembra desses números, depois eu vou mostrar a ilustração, a partir do momento que a gente faz a inspiração do oxigênio, esse atingindo a corrente sanguínea. Imagine se a gente estiver lá na altitude, né? Vocês acompanham futebol, todo mundo reclama de jogar na altitude, por quê? Porque falta realmente oxigênio. Você imagina a 3.000 metros de altitude, a pressão barométrica é de 523, a pressão de oxigênio é de 110. Tá? Nos alvéolos cai de 104 para 67. Você imagina, essa aqui entra, no alvéolo chega a 64, a 523 chega a 67. Então, realmente, quanto mais alto, maior a dificuldade de se captar oxigênio. E é importante falar que a gente precisa fazer essa troca do meio gasoso para o meio líquido, e a gente passa a ter uma pressão parcial de água no momento que esse oxigênio atinge o alvéolo. Aqui, falei para lembrar do ar inspirado aí, a gente tem uma concentração de 159, isso é a nível do mar, 0,3 de CO2 e 600 de nitrogênio. A partir do momento que a gente cai no alvéolo, essa pressão cai para 104, lembra que eu mostrei? Se for lá em altitudes para baixo de 60, a pressão do CO2 vai a 40, aqui você já tem um ar que é um ar misturado, que a gente já está eliminando esse CO2 para o ar expirado, e pressão parcial de água e de nitrogênio. A partir do momento que a gente capta esse oxigênio do ar ambiente, a gente vai para as artérias, esse oxigênio é entregue nos tecidos, em ambiente capilar. Nos capilares, a gente já tem a pressão de oxigênio em torno de 40, tá? O sangue arterial aqui são os valores que a gente encontra na gasometria arterial, aqui na gasometria venosa, tá? Então, a partir do momento que você fez a entrega do oxigênio, você capta o CO2 e libera o CO2 para a corrente sanguínea. Aquela ilustração da malha alveolar nossa, tá? Em relação à ventilação, o que é preto é ar, o que tem uma coloração mais branca, que já está com a mistura aí com o sangue, tá? Então, com líquido. Aquela fotografia de forma mais aproximada, tá? Aqui o alvéolo, aqui toda a parte capilar, entre veias e capilares, artérias e veias, onde faz toda a captação do oxigênio e entrega esse oxigênio no tecido. Já trazendo para o rim, a gente faz no rim importante, o rim para reabsorver o bicarbonato no túbulo contorcido proximal. A partir do momento que você tem algum distúrbio metabólico ou respiratório, o rim pode atuar tentando compensar e reabsorver esse bicarbonato. Se a gente perde essa capacidade de reabsorção, ou absorve mais, a gente vai ter alteração do equilíbrio ácido-básico. E quais são os principais distúrbios da homeostase dos gases? Tá? Então, a gente tem aí acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória, alcalose respiratória e distúrbios mistos. Tá? A primeira coisa que a gente olha quando a gente pega o resultado de gasometria é o pH. Tá? Então, o pH, você olhou, o pH está normal, você não tem desequilíbrio ácido básico. Você pode ter um distúrbio até misto que está compensando. Uma acidose sendo compensada por uma alcalose sendo compensada por uma acidose. Mas isso depois vai ter que ser avaliado nos demais parâmetros. Mas o principal é verificar já o pH. Se o pH está baixo, acidose. Se o pH está alto, alcalose. A partir do momento que você identifica que o pH está baixo, é uma acidose, você vai verificar se essa acidose ela pode ser metabólica ou respiratória. Normalmente a acidose respiratória você faz retenção de CO2 alto. Na acidose metabólica você faz diminuição de bicarbonato. E o inverso, para a acidose metabólica você tem bicarbonato baixo, né? Já falei. Para alcalose respiratória você tem CO2 baixo, e para alcalose
metabólica, você tem bicarbonato alto. Tá? Então, aí você olha esses outros parâmetros. É importante também a associação com análise com eletrólitos para classificar melhor os distúrbios. Você pode ter uma acidose com cloro alto, com potássio baixo e assim por diante. Esses são os valores de referência arteriais, tá? Eu falando de 7,35 a 7,45, isso varia muito, mas isso são valores que o próprio médico ele já tem no aprendizado deles como uma flexibilidade de valores entre 7,35 e 7,45, o PCO2 de 35 a 45, PO2 de 75 a 100, bicarbonato de 22 a 26, CO2 total de 23 a 27 e PESEXE de menos 2 a mais 2. Tá? E é importante salientar que nos valores de pH de gasometria venosa são discretamente mais baixos, tá? Mas serve um bom parâmetro. Se você for trabalhar um pouquinho, você aceita valores um pouquinho abaixo de 7,36 e um pouquinho abaixo de 7,42 para gasometrias venosas. Como que a gente obtém a amostra para a realização da gasometria? A gente pode ter dois tipos de amostras, tá? Amostras de sítios arteriais ou de sítios venosos para serem processados. O importante para sítio arterial, o médico ele pode, ou a enfermeira ele pode colher de artéria braquial, artéria radial ou artéria femoral. Tá? Então é importante para esse procedimento, um procedimento de enfermagem ou procedimento médico. A gasometria venosa pode ser feita a coleta de qualquer sítio venoso para avaliação desse tipo de amostra. Quais são os cuidados pré-analíticos com a amostra? Né? É importante isso. Então, as seringas para coleta de gasometria devem ser seringas pré-parenizadas. O anticoagulante deve ser liofilizado, evitando a diluição de amostra. Tá? Então, não trabalhem com seringas preparadas. Tá? Então, é importante isso. Isso sou de uma época que tinha seringa de vidro e a gente aspirava um anticoagulante para fazer a coleta. Tá? Então, as seringas já devem ser pré-parinizadas, tá? Com heparina lítica pré-balanceada, para que a gente não tenha problemas na interpretação, principalmente dos eletrólitos, e a gente não tenha diluição de amostras. Você imagina você preparar uma seringa com uma heparina sódica, você vai ter problema no seu sódio, você se diluir muito a amostra, você pode ter problemas de diluição, tá? 1 ml de heparina anticoagula 1 litro de sangue, tá? Então, naquelas preparações que a gente fazia antigamente, a gente só aspirava a seringa e tirava todo o excesso. Aquela quantidade só que entrou na seringa e ficou na parede da seringa já era suficiente para anticoagular a amostra, mas não deve se preparar, tá? Então, comprem seringas já preparadas para evitar problemas de interpretação, principalmente que a gente pode ter com a heparina sódica, quelar cálcio, tá? De aumentar sódio e diluir a amostra, tá? Então, é importante. Gasometria com seringa pré-preparada já, pré-balanceada, tá? Então é importante isso. Logo após a coleta, tampar a seringa e homogeneizar a amostra para evitar a formação de coágulos, tá? Retirar as bolhas. A partir do momento que você deixou bolha na seringa, a troca começa a ocorrer no local onde tem o ar que ficou. Para dar um exemplo prático, você imagina se um paciente tem uma concentração alta de oxigênio na amostra dele e a concentração de oxigênio do ar ambiente é menor. Então, ali começa a haver troca, então o oxigênio do paciente, que pode estar até muito alto, sendo lesivo para ele, começa a passar para o ar que tem pouco oxigênio. E o inverso também é verdadeiro. Se o paciente é muito hipoxêmico e a amostra tem uma concentração de oxigênio maior, começa a passar para a amostra do paciente. Então, logo após a coleta, homogeneizar a amostra. Isso por quê? Para todo o sangue que tiver dentro da seringa entrar em contato com o anticoagulante, tá? Então, é importante isso. Já tive vários problemas, o médico fala, não, eu estou homogeneizando, tá? E a amostra sempre com problema para chegar. Teve situações de eu até entrar dentro do centro cirúrgico para colher a amostra junto com o residente para mostrar que se ele não homogeneizar, a gente tem problema, porque depois que forma coágulo não adianta.
trabalhar com aquele tipo de amostra. Então, a homogeneização logo depois da coleta garante que a amostra de sangue daquela seringa entrou em contato com o anticoagulante. Isso é um ponto importante. E que pode dar alerta para microcoágulo em vários equipamentos, se o médico não colher, ou o enfermeiro não colher, homogeneizar logo após a coleta. Antes de introduzir a amostra no analisador, também homogeneizar, rodando a seringa entre as mãos, fazendo a homogeneização e desprezar a primeira gota de sangue em uma gase, expelindo assim um possível coágulo que possa vir a ter na amostra se não foi adequadamente colhida, né? E a amostra totalmente homogeneizada antes desse processamento dessa amostra, tá? Então, são detalhes para processamento de amostras importantes que devem ser feitos antes de colocar nos equipamentos. Retirar a bolha, já falei, a amostra deve ser processada imediatamente após a coleta, tá? O tempo máximo permitido, ideal, é de 30 minutos, tá? O ideal é colher e processar, tá? Evita qualquer tipo de falso entendimento em relação à interpretação, manter essa temperatura em temperatura ambiente, tá? Isso era um questionamento sempre que todo mundo fazia, né? Se fosse colher, se deveria manter refrigerado, né? Evitar colocar até em gelo, em contato com gelo. A gente sabe que a gente tem diferentes regiões do país onde a temperatura é muito alta, tomar cuidado, né? Para não colher e deixar em temperaturas mais altas que ambiente temperatura aí até 22 graus. Tem regiões do país com umidades muito altas, né, temperaturas muito mais altas, caso não seja climatizado o ambiente, né, do hospital. Normalmente os ambientes são climatizados, então não tem grandes problemas nesse transporte até a chegada do material no laboratório. É importante conhecer a temperatura da amostra, tá? Isso deve ser informado pelo médico no momento da coleta, tá? Se o paciente tem uma temperatura, normalmente isso acontece muito em circulação extracorpórea, onde a temperatura da amostra é mais baixa, em torno de 35. Isso tem uma interferência no cálculo de vários parâmetros no aparelho. E assim como conhecer a temperatura da amostra, é importante o aparelho de gasometria já estar configurado para a pressão atmosférica onde ele se encontra, tá? Estou aqui em São Paulo, eu estou a aproximadamente 700 metros do nível do mar, os equipamentos que estão no laboratório já estão configurados para essa pressão, tá? Quem tiver aparelho no nível do mar, vai botar lá 760 milímetros de mercúrio, ou põe lá zero nível do mar, né? Ou quem trabalhar em laboratórios que estejam em altitudes maiores, informar isso dentro dos equipamentos, tá? A quantidade inspirada de oxigênio, tá? Aí que está faltando oxigênio, deve ser informada apenas para saber que no momento daquela coleta da gasometria arterial, o médico tem informação da concentração de oxigênio que o paciente está inspirando. Se ele botar lá ar ambiente, é 21%. Se ele colocar 5 litros de oxigênio em catéter, ou se tiver realmente em respirador mecânico, você sabe a fração inspirada de oxigênio que você está dando para o doente, aí o médico vai informar, ou 60, ou 70, ou tem casos até o paciente recebe 100% de oxigênio. Isso serve para o médico calcular, caso ele vá avaliar algum shunt artério-venoso, ele tem aí a concentração que ele colheu daquela gasometria em que condição, mas não interfere no resultado da gasometria no laboratório. Serve só para o médico saber que naquele momento o paciente estava recebendo aquela concentração de oxigênio. E é importante trazer isso no laudo, né? Porque dependendo um médico pega um resultado, não sabe em que condições que foram coletadas. Então é importante deixar isso no laudo também para a interpretação. Da parte analítica, as principais metodologias contidas em analisadores de gases são essas, tá? Então, potenciometria faz a avaliação do pH e do PCO2, a amperometria faz a avaliação do PO2, tá? Todos os outros parâmetros são parâmetros que são calculados pelos equipamentos, tá? Então, aferido pH, PCO2 e PO2. PCO2 faz bicarbonato dissolvido, e você tem toda a parte de potenciometria também, através da dosagem dos eletrólitos, sódio, potássio, cloro, cálcio e magnésio. A parte de amperometria, você pode ter aí a dosagem de glicose e lactato em alguns equipamentos que tem a dosagem de creatinina. A
conductometria, você faz a avaliação do hematócrito, e sistemas ópticos de absorção de espectrometria, vocês fazem a dosagem da hemoglobina, as frações da hemoglobina, né, que são parte da coximetria, e também a dosagem de bilirrubina. Tá? Então, um aparelho ele tem várias metodologias, ou óticas ou eletroquímicas, que permitem esse exame combinado, tá? Que agrega muito valor na prática. Quais são os cuidados analíticos? Né? Sempre pensar em profissionais treinados e capacitados, criação de um procedimento operacional padrão para garantir que o seu equipamento comunique com os operadores, guarde no local de fácil acesso, para ter qualquer dúvida que possa vir a ter do procedimento, você tem isso descrito, né? Isso a gente tem já as legislações, a nova RDC que já exige todo o procedimento de qualidade do laboratório, tá? E também é importante, na hora de se colocar uma máquina nova, que realize todas as validações e seguir as instruções do fabricante. Tá? A gente tem diferentes tipos de gasômetro que devem ter diferentes procedimentos, desde vinculação de manutenções preventivas até das avaliações periódicas que o usuário deve fazer na máquina. Controle de qualidade, tá? Aqui você tem orientações que podem ser de legislação e de instituições acreditadoras, tá? Processos de legislação sempre orientam a passar controles de qualidade interno, controle de qualidade externo deve ser realizado agora pela nova legislação para cada analito e para cada equipamento, tá? Importante, isso acabou sendo uma exigência. E para as instituições acreditadoras, eles trazem especificações vinculadas para cada analito, para cada metodologia. Trazer 2 exemplos, tá? Aqui o pau que ele exige ao menos um nível a cada 8 horas, tá? Que é o padrão é o padrão mínimo adequado para as gasometrias, e o Colégio Americano de Patologista pede 3 níveis a cada 8 horas, tá? A gente tem alguns equipamentos que realizam cheques eletrônicos, tá? Que avaliam como o equipamento se encontra, tá? Mas lembrando que esses cheques eletrônicos acabam não avaliando de uma forma completa, né? Por isso a importância do controle interno aí ser processado nessas máquinas para garantir que o seu exame esteja sendo liberado com segurança. É um exame muito crítico, por quê? Porque você passa a amostra a todo instante. Se você passar uma amostra inadequada no aparelho, você pode comprometer aí as próximas amostras que venham na sequência. Por isso que é um exame que sempre tem que ficar atento em todas as informações que o equipamento libera, né? A gente chama dos flags, importante avaliar, para saber se, dependendo, você passou uma amostra, por mais que você passe o controle a cada 8 horas em 3 níveis, a quantidade de amostras que você processa nesse intervalo de 8 horas é uma quantidade, dependendo dos serviços, grande, que possa ter uma amostra que possa ter comprometido a sua rotina. Então, ficar atento a esse tipo de avaliação, um exame que é importante, a avaliação do ponto de vista de qualidade, periódica, tá? A gente sabe que as máquinas, elas fazem as calibrações periódicas, mas mesmo assim você tem que ficar de olho nos resultados, tá? O controle externo, importante é o processamento rápido, né, para a máquina, para não perder, dependendo do analito que está sendo utilizado e da concentração, você perde aí para o ambiente. Você imagina você está processando uma ampola, tanto de controle interno como de externo. Se você tem uma concentração elevada de oxigênio, você está fazendo troca e você vai ter um falso resultado, porque você demorou para processar e a troca já foi feita com ar ambiente. Cuidados pós-analíticos, tá? Então, aqui é importante, identificar corretamente os resultados, tá? Então, a gente tem diferentes formas aí, diferentes tipos de serviço. Eu sempre prezo que para um gasômetro ficar de forma descentralizada, você tem que garantir a qualidade desse exame.
mesmo eles estando num ambiente remoto, você tem que garantir a correta identificação da amostra, a rastreabilidade dessa amostra, saber se o seu aparelho está pronto para uso, se os controles estão processados e se o pessoal está treinado e capacitado para operar a máquina. Tá? Então, o importante desses dispositivos é justamente você ter uma equipe preparada e treinada para operacionalizar. Dependendo do serviço, eles ficam sendo operacionalizados pela enfermagem ou até pela equipe médica dentro de unidade de terapia, dentro de pronto-socorro, mas como a gente trabalha em laboratório, a gente sabe que a gente zela muito mais pelos equipamentos, a gente tem muito mais o conhecimento técnico em relação às metodologias. Se vocês conseguirem ter o controle desses dispositivos de mais próximo, é lógico que a gente sabe das distâncias que tem entre os diferentes serviços, setores dentro do hospital, né, o pronto atendimento, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico. Se você tiver garantir um transporte rápido dessa amostra, você consegue centralizar. Eu trabalho no hospital de 800 leitos, que a gente tem todas as gasometrias centralizadas, é lógico que a gente tem transporte via tubo pneumático que garante a chegada rápida dessas amostras. Então, é importante essas amostras serem processadas, a gente colocou ali tempo máximo de 30 minutos, mas o ideal é que em 15 minutos esses resultados já estejam disponibilizados para o médico no sistema. Importante também é que dentro desses exame combinado, a gente tem vários parâmetros de resultados críticos, seja ele hemoglobina, seja ele cálcio, seja ele sódio, potássio, ou mesmo os parâmetros de gasometria. Então, é importante ficar atento na liberação desses parâmetros, que são resultados críticos, para fazer a transmissão como os procedimentos de resultados críticos. E, sem dúvida, sempre avaliar potenciais interferentes em resultados divergentes com a clínica. Se o médico liga, entra em contato, questiona o resultado de gasometria, procurem buscar toda a rastreabilidade do processo, desde que com que seringa foi colhida, onde foi colhido, como foi transportado, se foi homogeneizado ou não logo após a coleta, se foi homogeneizado ou não antes do processamento, questões de interface, integração com sistemas. Então, avaliar todos os problemas que possam vir a ter nessa evolução. Vou passar rapidamente agora pelos distúrbios principais, tá? Então, acidose metabólica, déficit primário de bicarbonato, os rins não eliminam excesso de íons de hidrogênio e não recuperam quantidade suficiente de bicarbonato. A acidose metabólica pode ser classificada com ano indeterminado normal ou elevado. Tá? Então, aqui, pH baixo, com bicarbonato baixo, acidose metabólica, na fórmula que de Ederson Hasselbalch. Quais são as principais causas de acidose metabólica com ano indeterminado normal? Perda gastrointestinal, diarreia, drenagem intestino delgado, perda de bicarbonato, né, por acidose tubular renal proximal, ou hiperparatiroidismo primário, insuficiência na excreção dos íons hidrogênicos e causas iatrogênicas, infusão rápida de soro, tá, fisiológico isotônico, ou mesmo a gente tem muita acidose com problema de hiperalimentação por sonda, também é um dos problemas de acidose metabólica com ânio indeterminado normal. Com ânio indeterminado elevado, a gente tem um grupo grande, está aí cetoacidose diabética, cetoacidose alcoólica, e também colocar aí a intoxicação por metanol, né, que a gente teve recentemente aí os casos. Eu vou trazer rapidinho a situação do metanol, acúmulo de ácido lático, acidose lática. Essa acidose lática ela pode ser secundária à insuficiência circulatória e ou respiratória aguda com déficit de oxigênio tecidual, tá, um choque séptico ou hipovolêmico, tá, choque séptico ou sangramento. Hipóxia, tá, pode ser por anóxia, pode ser por hipóxia circulatória ou tecidual. Tá? Então, se parar de dar oxigênio, você vai fazer também acúmulo de ácido lático. A não transformação de piruvato em lactato, a nível hepático, causa necrose hepática, e são várias drogas também que podem cursar com acidose metabólica com um determinado elevado. Ainda acidose metabólica com ano determinado elevado, intoxicação pelo metanol, etileno glicol e salicilato. A gente teve aí polietileno glicol no caso da cerveja e do metanol agora com os casos das bebidas destiladas. Outras causas de acidose metabólica com ano determinado elevado, insuficiência renal crônica, tá? Que aí tem toda a problemática
da insuficiência renal crônica. A fisiopatologia do metanol, tá, falar um pouquinho, a gente teve os casos aí recentes, que a gasometria é um exame fundamental para a avaliação desse paciente com intoxicação por metanol. O metanol é rapidamente absorvido, o problema não está na molécula em si, mas o que o fígado faz com ela, tá? Então ela metaboliza o metanol e ela libera aí para a corrente sanguínea formaldeído, e depois esse formaldeído é convertido em ácido fórmico, metabólito ácido fórmico, que é deletério para o nosso organismo. Tá? Então, esse metabólico acumula lentamente, inibindo o complexo 4 da cadeia respiratória mitocondrial. Tá? Então, o resultado é hipóxia celular e acidose metabólica com ânimo GAP aumentado, em especial cometimento de tecidos de alta demanda metabólica, qual ele principal? Cérebro. Tá? Então, o nervo óptico e a retina são os mais vulneráveis, explicando os distúrbios visuais característicos e alteração em sistema nervoso central. Tá? Então, esse é o ponto crítico dessa intoxicação por metanol, que pode ser acidental ou pode ser voluntária mesmo. Tem vários casos de tentativa de suicídio fazendo ingestão de altas doses. Do lactato, é importante falar que o lactato é o produto final da glicose anaeróbica que ocorre em tecidos hipóxios. Contudo, também o lactato pode ser presente em tecidos bem oxigenados. Tá? Você imagina você fazer uma atividade física intensa, você está com tecido bem oxigenado, você faz uma glicose aeróbica. Tá? Então, você tem a liberação do lactato, que é até avaliado aí por jogadores, por atletas, para saber se libera ou não para atividade física. Ele pode ter níveis mais altos, ele vai estar com uma fadiga muscular, risco de lesão. Tá? E em relação à produção e classificação, eu vou estar falando aqui para frente. Já falei da diferença do aeróbio e do anaeróbio. Anaeróbio quando você não tem oxigênio, e do aeróbio é o lactato aumentado na presença do oxigênio. Em repouso, a concentração normal de lactato no sangue é de 2 milimol, aumenta até 5 durante o esforço físico. Tá? O nível superior a 2 em repouso é considerado anormal. Concentrações acima de 2 pode não ser acompanhada de acidose. E é lógico, o lactato aumentado tem implicações prognósticas importantes. Quanto mais alto, maior risco de mortalidade. Os mecanismos compensatórios da acidose: o pulmão hiperventila para reduzir o CO2 e o renal aumenta a excreção ácida, eliminando em forma de fosfato. Tá? Então, se a gente tem acidose metabólica, nosso pulmão vai começar a ventilar mais rápido para reduzir a eliminação. A consequência pode ter hiperpotassemia e pode também reduzir a ligação do cálcio à albumina, que diminui a absorção renal do cálcio, gerando hipercalciúria. Alcalose metabólica, aumento de bicarbonato plasmático com perda de ácido ou ganho de bicarbonato. Tá? O diagnóstico pode ser acompanhado de cloretos urinários, dosagem de renina e aldosterona. Então, pH alto com bicarbonato alto, alcalose metabólica. pH baixo com bicarbonato baixo, acidose metabólica. As principais causas de alcalose metabólica: perda gástrica, ingestão de altas doses de antiácido, drogas diuréticos, fibrose cística com perda de cloretos. Tá? Aqui, para classificar a alcalose metabólica, tentar identificar a causa, tá? Como a gente falou, tentar identificar a causa com um ano indeterminado elevado, né? Você vê exposição para metanol, ou cetoacidose diabética também, né? Você vai dosar a glicose, vai ajudar a saber que tem glicose alta, corpos cetônicos e assim por diante. Aqui, se avalia se o paciente tem pressão normal, baixa ou alta, e tem outras causas também de alcalose metabólica com cloreto urinário mais elevado. Compensação, né, diminuição da ventilação, né, o drive respiratório ele diminui. É lógico que ele vai diminuir até certo ponto. Na hora que o organismo precisar de oxigênio, falou, acabou a brincadeira. Eu não vou respirar mais baixo só porque eu estou com alcalose metabólica, ele vai priorizar a captação do oxigênio. Tá? Então, as consequências da alcalose, também ligação de cálcio às proteínas, gerando diminuição do cálcio ionizado, pode ter sinais de hipocalcemia com alcalose metabólica. A acidose respiratória, capacidade dos pulmões de não eliminarem CO2 devido à hipoventilação. A gente, se parar de respirar, a gente começa a fazer acidose respiratória. Redução da ventilação alveolar gera um aumento do teor plasmático de CO2 e, consequentemente,
de ácido formado, ácido carbônico, tá? Então, pH baixo com PCO2 alto, você tem aí a acidose respiratória. Você não elimina esse CO2, você tem CO2. Principais causas de acidose respiratória: a doença pulmonar obstrutiva crônica, a asma, que é também enquadrado no quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica. Vocês vão perceber que a asma ela pode estar tanto com uma acidose respiratória como alcalose respiratória. Na fase inicial da asma, você consegue hiperventilar, você hiperventilando, você vai ter alcalose respiratória. Você tem vários distúrbios neuromusculares, várias doenças que causam aí alteração da musculatura, a musculatura não trabalha, você não elimina CO2, você vai estar aumentando aí CO2 e você está fazendo acidose respiratória. Apneia do sono, drogas depressoras do sistema nervoso central, encefalite e causas centrais como AVC. A compensação da acidose respiratória, ela pode ser uma acidose respiratória aguda ou crônica, tá? Acidose respiratória aguda, pH, faz um pH baixo, tá? Com PCO2 alto. A crônica, o aumento da concentração de CO2 e de pH estimula o rim a secretar íons de hidrogênio durante o processo. O bicarbonato é recuperado. Então, você tem valores de bicarbonato alto com pHs compensados, tá? Então, isso aqui é uma acidose respiratória crônica, tá? Você pega um PCO2 bem alto com pH normal. A partir do momento que você descompensa ela, você vai ter o CO2 ainda mais altos com pH baixo, tá? Então, uma acidose crônica com descompensado. Isso acontece muito em pacientes que têm DPOC e recebe altas doses de oxigênio. Ele já não consegue eliminar, você vai estar retendo ainda mais CO2. As consequências da acidose respiratória: aumento da concentração de CO2 induz a vasodilatação cerebral, aumenta o fluxo sanguíneo, gerando um aumento da pressão intracraniana. É aquele paciente que começa a ficar confuso, tá? Ele pode entrar até em coma por acidose respiratória. A alcalose respiratória já é o inverso, caracterizada pela eliminação excessiva de CO2. Se vocês quiserem experimentar a sensação de uma alcalose respiratória, é só começar a respirar rapidamente, hiperventilar, vocês vão estar baixando o CO2. Isso gera uma hipocapnia, que na fase aguda gera um aumento de pH. Persistindo, o tamponamento reduz o bicarbonato, mantendo o rim, começa a reduzir, atuando redução de hidrogênio. Então, pH alto com PCO2 baixo, alcalose respiratória. Principais causas: pneumopatias, tá? Telectesia, asma. Lembra que eu falei que a asma pode estar nos dois? Cardiopatia, acidose metabólica, tá? Diabética, renal ou lática. Aqui você tem uma acidose metabólica, o drive respiratório ele começa a aumentar, fazendo alcalose respiratória. Causas centrais: distúrbios neurovegetativos. Aqui é aquela paciente que sofre um susto, tem algum tipo de trauma, começa a respirar muito rápido, ela leva a uma alcalose respiratória importante, até com acúmulo de ácido lático também. Como consequência da alcalose respiratória, baixa concentração de hidrogênio intracelular, estimula a atividade da fosfato frutoquinase, glicólise aumentada e, consequentemente, aumento de lactato, né? Aquela pessoa que toma aquele susto, tem aquele trauma, chega no pronto-socorro todo enrijecido, tá? Normalmente com um lactato bem aumentado. Aí você tem que tratar a causa, ela está ansiosa, ela está nervosa, você tem que tirar essa ansiedade para ela começar a respirar de forma mais tranquila, tá? Então, é uma causa bem frequente. Falando um pouquinho do oxigênio, tá? Lembra que eu falei que a gente dosa pH, CO2 e oxigênio na gasometria. Então, o resto tudo é calculado. Concentração normal de oxigênio de 80 a 110, aumentada acima de 110. Se pegar uma gasometria acima de 110 de oxigênio, não tem jeito. O paciente está recebendo oxigênio de algum lugar, tá? A gente não consegue captar mais oxigênio do ar ambiente que 110. Diminuída, leve, moderada e grave, concentrações mais baixas de oxigênio. Aqui é a curva de dissociação do oxigênio. Essa curva ela varia da absorção por vários fatores. Ela desvia para a esquerda com alterações de pH, frações de hemoglobina, e aqui também o desvio para a direita em relação à temperatura
e pressão parcial de CO2, tá? Os valores são aplicáveis para um pH, PCO2 e temperatura constantes, tá? Para ter essa curva de dissociação do oxigênio, para a gente conseguir captar, transportar e absorver esse oxigênio. Se a gente tem algum problema aqui nas frações da hemoglobina, né? Aqui a gente não vai dar tempo para discutir muito, mas a gente tem várias, a carboxihemoglobina, a meta-hemoglobina, são hemoglobinas que não transportam oxigênio de forma adequada. Então, a gente vai ter problema no transporte do oxigênio até o tecido. A gente tem intoxicações, né? E a gente tem alguns fármacos que fazem com que aumente essas outras frações de hemoglobina que são importantes no exame de gasometria também. Tá, aqui a avaliação da oxigenação. Eu já falei da carboxi da meta, é importante ver a saturação periférica de oxigênio também, né, para saber se está sendo levado oxigênio, e aqui shunte artério venoso para avaliar se tem algum tipo de distúrbio em relação à captação desse oxigênio. Anormalidades do oxigênio, diminuição, redução da inspirada em altitudes ou intoxicações, tá? Você não está recebendo oxigênio. Hipoventilação, tá? Você obstruir as vias aéreas, tá? Você não vai estar, seja ela central ou periférica. Doença pulmonar, você tem uma doença no pulmão, a principal delas é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que altera a troca, ou se você tiver um pulmão encharcado, você imagina, está todo encharcado, você não consegue fazer troca. E um aumento da pressão não tem jeito, você está recebendo oxigênio de algum lugar. Para a gente fechar e para abrir para as perguntas, 3 casos, uma estudante de 13 anos, chegou no pronto-socorro desacordado, trazida pelo pai. O pai relata que já encontrou a menina desacordada em casa. Estava em mau estado geral, estava desidratada, ela estava com a frequência respiratória de 32, tá? Uma frequência respiratória bem alta, frequência cardíaca de 100, estava hipotensa. A principal hipótese foi uma cetoacidose diabética, ela estava com hálito cetônico, e o destro já mostrou uma glicemia alta, foi feita hidratação, insulina, os exames iniciais foi pedida a gasometria, a urina, sódio, potássio, ureia, creatinina, glicose, hemograma, e foi transferida para a UTI. A glicose de 430, um sódio de 150, um potássio alto. Aqui é importante falar que esse potássio, importante identificar a etiologia. O potássio está alto, mas você não vai corrigir o potássio, você vai corrigir a glicose. A partir do momento que você vai corrigir a glicose, o potássio vai cair, e aí você vai ter que tomar cuidado, porque você vai ter que repor potássio. Então é importante isso. E aqui na urina, né, a gente tem um hemograma, você pode ter leucocitúria sem desvio em cetoacidose diabética, a presença de corpos cetônicos e glicose na urina. E a gasometria, mostrando um pH bem ácido, tá? 7, com PCO2 baixo, aqui mostra a hiperventilação, tá? Aquela frequência respiratória alta, PO2 de 86 e um bicarbonato bem baixo. Tá? Então, potássio 5,1 com ano indeterminado elevado, tá? Acidose, cetoacidose diabética. Tá? Então, vou mostrar uma ilustração. E o segundo, a paciente desmaiou no metrô, foi assaltada na saída do metrô, trazida para o resgate, chegou em regular estado geral, estava bem agitada, desacordada, falando palavras desconexas, com rigidez em musculaturas de membros superiores e inferiores, frequência respiratória bem alta, estava taquicárdica, foi uma hipótese de um distúrbio neurovegetativo, uma ansiedade, né, crise de ansiedade. pH, olha, pH de 7,50, um PCO2 bem baixo, uma alcalose aí respiratória, tá, um bicarbonato de 22, foi administrado o calmante e rapidamente ela recupera. Então, procurei trabalhar aí no tempo que a gente tinha, são algumas referências, a principal delas aqui, para o laboratório, o documento do CLSI, tá, antigo NCCLS, tá, que traz as recomendações, principalmente analíticas e pré-analíticas aí da gasometria. Era isso, estou aberto aí caso tenha perguntas. Perfeito, muito obrigado, doutor Carlos Eduardo. Aula excelente. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Temos perguntas, tem várias perguntas aí. Eu só vou, antes de ir para as perguntas, eu quero reforçar que o link da pesquisa de satisfação está no chat, tá? De novo, falo que a pesquisa é importante para a gente, para que a gente possa sempre melhorar as nossas atividades. Também eu peço para que vocês registrem no link o nome completo e o e-mail para emissão do certificado.
Então eu até tinha preparado perguntas aqui, Carlos Eduardo, porém o pessoal já fez várias, então O pessoal vamos. caprichou. Então, você trabalha elas aí para mim, para não precisar Bom, pelo chat? sim, sim, deixa que eu Tá vou bom. lendo elas aqui, aí fica mais tranquilo, mais à vontade. Eu copiei as do chat num arquivo aqui e tem as outras perguntas que o pessoal colocou no perguntas e respostas. Então eu vou primeiro para essas que o pessoal colocou no chat. E aí depois eu vou para aquelas que estão no item perguntas e respostas. Carlos Eduardo, a Elizabeth, ela pergunta sobre o tempo, ela coloca assim, refrigerado é até 1 hora. Então, a gasometria que for refrigerada, até quanto tempo pode ser Então, aguardado para análise? o ideal é nem refrigerar, tá? Eles pedem Uhum, para. O ideal é que se trabalhe em temperatura ambiente em até 30 minutos, tá? Eu coloco até como critério de rejeição de amostra você trabalhar com tempo que exceda os 30 minutos. Por isso que o risco para manter ela refrigerada, você já começa a ter problemas na interpretação do resultado. Eles falam até para considerar em água gelada, né, para nem colocar em contato direto com gelo, que aí o problema é mais crítico ainda, mas o ideal, 30 minutos de temperatura ambiente, não refrigerar e transportar e processar rapidamente. O gasômetro tem que estar perto. É lógico que vocês podem processar a amostra, a gente entende que dependendo da situação, a amostra não vai chegar, é uma amostra que pode ser crítica. Então, caso vai exceder, aí coloquem aí ela em contato com uma água gelada aí para manter uma temperatura mais baixa para evitar a atividade celular, tá? Então, mas é, eu prefiro trabalhar com os 30 minutos de temperatura ambiente e não refrigerar, tá? perfeito. Mas eu vou casar aqui, meio que casa com a pergunta do pessoal e coisas que eu lembro de ter visto no dia a dia. Chegavam, no início da manhã, tinha 3 gasômetros no laboratório, e chegava assim, um bloco de gasometrias. Aí, só para como é que vocês têm a logística de vocês no Einstein? Como é que funciona? Porque isso era uma questão, assim, a gente conversava com o pessoal, passava a orientação de que não era o ideal ter esse envio em bloco, porque é impossível tu manter obedecer o tempo se chega um monte tudo junto. Tem alguma Então, orientação, a algum... orientação é dependendo da quantidade de leitos de unidade de terapia intensiva e de gasometria que são colhidos, provavelmente na manhã, né, que normalmente é o bloco maior de gasometria de centro cirúrgico e Uhum, de unidade de terapia intensiva, é que se colha por lote, tá? Não você quebre isso, combine com quem está colhendo, uhum, falou, a gente só tem 2 aparelhos, só tem um aparelho, só tem 3 aparelhos, e a gente não tem capacidade para receber todas essas amostras de forma simultânea. Então, vocês têm que se programar para fazer uma coleta fracionada. E se esse aparelho está dentro do próprio unidade de terapia intensiva, e aí eles têm que se programar para saber que não pode colher e deixar tudo parado e processando. A gente sabe como funciona, né? Ainda mais com a vida real mesmo, um enfermeiro, técnico, gosta de fazer a coleta de todos, você imagina, você chega no último, você já excedeu já o tempo foi. da primeira, não tem como, não tem mágica. É planejar mesmo a rotina de cada serviço. Tá? Então, a gente tem aqui, a gente não tem esse problema aqui, a gente tem 6 gasômetros, tá? A gente consegue atender aí grande parte é, do hospital com quantidade de leitos. A gente sabe que tem hospitais que têm um volume menor, um número menor de equipamentos, um volume grande de gasometrias, que chega no mesmo horário. Tem que ser combinado para evitar esse acúmulo de amostras. E durante a pandemia, a gente teve que botar mais Uhum, uma máquina, justamente por isso, porque aumentou muito o número de amostras para evitar esse gargalo. perfeito. Não é uma... É bom ouvir. É bom ouvir isso, porque é uma... Eu sei que isso faz parte de alguns locais, é uma dificuldade do dia a dia de alguns locais. Então, é Mas legal. se o laboratório passar a recusar a amostra por conta disso e chegar e conversar, falar, ó, excedeu o tempo de coleta para marcar. O problema é que normalmente você não tem nem o horário certo da coleta, mas você tem que sensibilizar e mostrar que quem está perdendo isso é o doente, né, que vai estar recebendo uma Claro, conduta inadequada. claro. Não, perfeito, perfeito. A outra pergunta tem a Andrea coloca sobre
harmonização, comparabilidade entre equipamentos de gasometria. Poderia indicar como fazer, uma vez que a amostra tem limitações de tempo e exposição ao ar? Então, isso é um bom ponto, né? Como eu coloquei agora, a legislação já pede o controle externo para todas as máquinas em todos os equipamentos, então já com o controle externo isso já ajudaria para essa avaliação em cada equipamento, tá? Então você já teria uma avaliação indireta no equipamento. Para fazer um interequipamento, você tem que processar rápido, né? Não tem muita margem, né? Saber o tipo de amostra, você não vai, se tiver um parque muito grande, você não vai conseguir fazer essa harmonização com todas, né? Realmente, práticas de processar rapidamente a amostra, né? Se você quer avaliar os equipamentos entre eles, é lógico que tem parâmetros que não sofrem alteração com a exposição, tá? Então, lógico, na hora que você estiver fazendo uma variação de oxigênio, CO2, você tem que tomar esse cuidado para fazer essa comparação entre as máquinas. Normalmente a gente faz com 5 amostras entre equipamentos, né? Faz uma análise estatística aí, teste T pareado, ou mesmo uma nova, se for vários equipamentos, você consegue ter uma avaliação boa. Normalmente funciona muito bem, né? Normalmente praticamente não tem problema de harmonização entre as máquinas, e agora também com o critério dos controles por equipamento, a gente vai poder ter uma avaliação boa e uma comparabilidade entre as máquinas também. Perfeito. Uma outra pergunta que veio, não está com o nome da pessoa, mas Hospital IGESP. Sobre a coleta de gasometria, se tem interferência no resultado quando é feito coleta no scalp e com agulha? No scalp e agulha, a pessoa coloca. Então, todos os procedimentos de coleta, dependendo do tamanho do bisel, você pode ter interferência sim, até porque ali você pode ter hemólise. Tá? Principalmente é o risco de hemólise e o tempo que você vai estar refluindo essa amostra também, né? Trauma, dependendo da temperatura, onde você vai estar colhendo. Então, tudo isso pode ter interferência, mas o tamanho, principalmente, é o risco de hemólise. E a hemólise interfere, a gente sabe que principalmente no potássio, né? Você vai ter alteração de potássio e isso não é visível porque é a amostra de sangue total. Então, é importante avaliar na suspeita de hemólise durante a coleta, centrifugar a amostra ou avaliar com soro a diferença. E tem aparelhos agora também que estão chegando no mercado que já tem identificação de hemólise também, tá? Então, mais um benefício aí, dependendo. Você tem várias plataformas, né? Uma dessas já está trazendo avaliação de hemólise do sangue total, Perfeito. tá? O tamanho interfere. Perfeito. A Roberta pergunta se o transporte no tubo pneumático influencia nos resultados. Eu estou aqui há 18 anos no serviço que transporta amostras e a gente não pegou problema. E eu acabei de validar um dispositivo de transporte ponto a ponto também, que o próprio fabricante não recomendava transporte de gasometria. Eu coloquei a gasometria dentro de um tubo de transporte, transportamos a gasometria, validamos também mais de 40 amostras sem nenhuma variação, tá? Sendo transportada pela mão e transportável pelo pneumático, processamento de imediato. Tá? Então, a diferença é mínima, né? O que vocês pegam de diferença, principalmente aí entre, que a gente não detalhou, né, íon a íon, né, todos os problemas, mas o potássio do sangue total, ele é discretamente mais baixo que o potássio do soro. Por mais que vocês façam uma validação, comparar o potássio da gasometria, se os dois forem bem coletados, que o potássio do soro você faz centrifugação, e a centrifugação por mais cuidadosa, por menos você olha e fala não tem hemólise, você tem uma pequena liberação de potássio. E o potássio do sangue total, se quiser comprar em valores de referência, eu considero normal de 3 a 5, e o potássio do soro de 3,5 a 5,5, para mim tem mais ou menos valor de normal, né? Por isso que, e o método é importante falar, os médicos ficam receosos em relação, não, o potássio do soro é mais confiável, não, o método de referência, potássio de gasômetro eletrodo seletivo, potenciometria, então não tem por onde fugir. Né? Tá medindo o que está na amostra. Se a amostra tem uma concentração menor, pela amostra não ter risco de, lógico, se não tiver hemolizada, você vai estar medindo o potássio real da amostra. Perfeito. Chegou uma pergunta sobre coleta de gasometria venosa e arterial no mesmo período.
se os resultados desses dois parâmetros ao mesmo tempo servem para avaliação de débito cardíaco, Isso, se shunt existe... arteriovenoso. É para Uhum. avaliar shunt arteriovenoso. Isso, assim, hoje cada vez mais está sendo avaliado, está sendo mais útil a gasometria venosa, até pela quantidade de parâmetros que ela traz. São poucas as situações que o médico precisa da gasometria arterial, né? Pacientes entubados, ventilações mecânicas, em situações críticas, né? Cardíacas e pulmonares. Então, importante e avaliar também o conjunto da oxigenação, né? Em relação à captação, que você precisa captar oxigênio, você precisa transportar esse oxigênio com hemoglobina, e você precisa ver se o oxigênio está sendo captado tecidualmente. Tá? Então, são formas, dependendo da situação clínica, você precisa ter as duas, você precisa ter as avaliações de coximetria também. Tá? Então, é importante, eu já peguei ao longo no dia a dia, várias intoxicações por gás carbônico, né? A gente, em situações críticas aí, no incêndio da Boate Kiss, a gente foi com gasômetro, você tem intoxicações por metahemoglobina também, né? Situações com medicamentos também que interferem direto, que fazem a metahemoglobina e acabam comprometendo o transporte do oxigênio, tá? Então, dependendo da situação, você precisa tanto... Mas hoje, cada vez mais, para o dia a dia da avaliação do paciente, a gasometria venosa ganhou um espaço grande. Na solicitação arterial ficou restrita a mais essas avaliações críticas aí de pacientes que estão em estado mais crítico. Legal. Tem uma pergunta que é sobre o Vitor. Pergunta, falando de equipamentos Pocket, podemos perceber uma variação significativa quando os comparamos com equipamentos convencionais, sendo desafiador aprová-los para a rotina. Quais recomendações você daria para validações de equipamentos de gasometria classificados como Pocket? Assim, o conceito de point of care é o exame à beira-leito, tá? Então, o próprio gasômetro mesmo de bancada, ele pode ser considerado um point of care test, tá? Assim, conceitualmente, é um exame beira-leito que o médico vai estar operando mesmo sendo um gasômetro. E eu acho que deve estar falando dos gasômetros mais portáteis, Portátil, sim. tá? Então, tem gasômetros mais portáteis. Esses, é lógico, são tecnologias que, sim, é complicado você diminuir o tamanho e garantir a acurácia, né? Esse que é o grande desafio desses dispositivos hoje, isso que todo mundo busca, trabalhar com volume pequeno de amostras em dispositivos pequenos, o desafio é grande, mas tem que ser validado em condições ideais, tá? Então, o volume de amostra, assim, processamento do volume de amostra nesses devices é importante. Temperatura, onde tá esse device, a umidade onde está esse device, tudo isso pode interferir, né? Então, validar e, é lógico, a operacionalização deles deve ser bem criteriosa para garantir que eles tenham um desempenho adequado. Tá? E é lógico, se você colocar isso numa mão de uma pessoa que não está treinada, você vai ter realmente problema com o resultado. Então, a validação deve ser feita. Se não validar, não tem jeito. Se não passar no critério da validação, com plataforma que vocês tenham, não tem jeito. Assim, vários dispositivos que acabam não sendo validados. Bota Uhum. na rotina, deu problema, não validou. Aí você não traz ele para a sua prática. Perfeito. Carlos, tem algumas perguntas sobre a validação. Eu vou ler mais de uma, sobre o mesmo tema, enfim, né? Se estivermos fazendo uma validação, esses problemas relacionados aos cuidados pré-analíticos poderiam interferir no comparativo, variação de uma mesma seringa em dois equipamentos diferentes, ou seria esperado apenas resultados não confiáveis, mas ainda assim consistentes entre equipamentos diferentes? E uma outra é simplesmente orientação de como fazer validação de novos gasômetros. Então, validação é um capítulo à parte. Se a gente for parar para falar de validação aqui, a gente não vai sair. Cada um tem um protocolo, ideal que cada um busque um protocolo para validação. Você tem protocolo de validação, dependendo de instituições acreditadoras que exigem determinados procedimentos, tá? Então é importante ver se você for acreditado PAL, for acreditado CAP, se você vai cumprir sua legislação. Então é importante ter isso documentado, como você vai realizar a sua validação. Então,
Isso posto, os critérios de utilização dessa amostra, os critérios pré-analíticos, são fundamentais num tipo de validação de gasometria. Se você fizer num ambiente para uma máquina e um outro ambiente para outra, você já está mudando o ambiente de um processamento e outro. Você tem que botar em condições iguais, tá? E profissional treinado e capacitado. Então, para você julgar que se aquele equipamento funciona ou não. E é lógico, a quantidade de amostras, periodicidade, volume, tudo isso tem que ser tudo padronizado para validar um gasômetro, tá? E você pode fazer a validação por cada um dos parâmetros, tá? Porque são metodologias diferentes, tudo no mesmo equipamento. Assim como você tem grandes plataformas de laboratório com diferentes metodologias abarcadas, você faz a validação por parâmetro. E para o gasômetro é importante, são os parâmetros que são medidos, tá? Então, outra, já para alertar, não adianta, o cálculo é tudo calculado. Você tem que ver os que são realmente medidos para isso. O pessoal está falando aqui, eu tô dando aula aqui no AIS, o pessoal está na sala dos médicos e está todo mundo acompanhando, falando, pô, tô querendo fazer. Eu falei, podia ter se conectado na aula da Controlab. Ô, Carlos, olha, olha, ó, tem uma pergunta assim, ó. Médico sempre questiona se pode confiar os resultados de glicose, sódio e potássio do gasômetro. Aí, qual a diferença percentual entre os equipamentos de bioquímica e gasometria? Onde encontramos estudos para servir de referência? Tem esse tipo de informação? Não, potássio eu já falei, né? Potássio, tipo de amostra, sódio, se está trabalhando com heparina sódica ou não, que é um problema crítico, né? Se está preparando isso aí lógico que você vai ter diferença entre soro e a amostra do gasômetro. Pergunta o sódio, potássio, a glicose também é o mesmo problema do sódio, né? Onde a água vai, o sódio vai atrás, e a glicose também, né? E os molares. E você ter isso bem controlado é importante, tá? Então, a amostra é que é mandatória. O método não é para ter diferença, tá? Então, você tem diferença sim em relação ao tipo de amostra e a contaminação que essa amostra possa ter. Mas metodologicamente você tem metodologias robustas, tá? Então, o glicosímetro, tá? A ponta de dedo, que é feita da glicose, a gente aceita uma variação por ser um sangue total também em relação ao soro e ao plasma de até 15%. Tá? Porque a glicose também tem a glicose do interstício e a glicose que está no intravascular. Tá? Então, variações até de 15% são aceitáveis. Tá? Perfeito. Carlos, uma pergunta da Marisa. Em hospitais com gasômetros nas UTIs, a equipe médica poderá ter acesso aos resultados antes de serem interfaceados ao laboratório para serem liberados. Em casos de resultados críticos, o laboratório ainda precisa comunicá-los, mesmo o médico já tendo tido acesso aos mesmos? Então, isso não precisa. Se o médico já teve resultado, você pode documentar, só documentar que o médico já teve acesso ao resultado. O resultado já foi entregue, né? Porque você tem que ser verbal, verbal você já vai estar, ele já vai estar vendo, você registra que o médico já teve acesso ao resultado, ela viu o médico tendo acesso ao resultado. Mas aqui eu coloco o cuidado em relação da utilização da informação que saiu direto da máquina antes de se transformar em um laudo, tá? Isso é muito importante e crítico, tá? Eu sempre pego que, assim, importante sempre gerar o laudo primeiro antes de ter a informação que sai da máquina, até para ter a liberação do resultado. Caso tenha alguma interrogação, se vai ter algum tipo de amostra, se vai ter alguma análise de consistência em relação à liberação e se o exame foi demandado ou não, tá? Eu vou com relação à amostra real. Tem um potássio que o médico olhou direto da máquina que tinha sido solicitado uma gasometria, ele olhou um potássio de 7,1 e tomou conduta em cima do potássio. Quando foram ver, cadê o resultado? O resultado não foi solicitado gasometria só. Você imagina para o médico que tomou uma conduta em cima de um exame que não existia, tá? E assim, não foi nem liberado. E aí você tem um problema crítico de segurança, a segurança do paciente está comprometida. Tá? Então eu peço que tentem, eu entendo, eu trabalho em vários serviços que o médico já vem dentro do trabalho no Hospital São Paulo, o cara, ele olha já a máquina saindo, ele pega o resultado, a analista está em liberação do resultado, ele já levou a filipeta.
e dependendo se tem resultado que possa nem ter sido gerado. Isso vale para a glicose em ponta de dedo, né? O médico fez a ponta de dedo, se não registrou, não gerou laudo, ele falou, a glicose deu tanto, deu 70, deu 700, falou, cara, imagina, toma uma conduta uma transmissão verbal sem a documentação, tá? Isso, pessoal, isso é crítico, tá? Falando de boas práticas aí, procurem trabalhar com liberação. Eu sei que é complexo tentar trabalhar com liberação, liberar laudo, liberar gasometria em até 15 minutos, tá? Tentar medir isso, não ultrapassar 30 minutos. Aqui a gente tem algumas unidades do Einstein também, em São Paulo, e tem algumas gasometrias venosas que são colhidas em domicílio. Se não tiver em 30 minutos para chegar em uma das unidades, a gente não colhe a gasometria. Tá? O paciente vai ter que se deslocar para um lugar que ele seja mais próximo, e a gente sabe que cada vez mais os cuidados domiciliares estão aumentando, né? Pacientes idosos, a gente tem isso como quer, e esses dispositivos móveis podem ser uma solução se validados. Né? Perfeito. A Renata pergunta onde pode encontrar referência para procedimento de coleta para gasometria. CLCI, tá? CLCI é um documento referencial aí. Sim. É lógico, e publicações, né? As publicações são as mais variadas, né? Assim, são boas práticas, né? Se for seguir, a gente está trazendo um pouco da experiência também ao longo dos anos aí também, buscar literatura, você tem uma literatura vasta sobre isso, e é lógico, as orientações pré-analíticas aí no CLSI. Perfeito. Tem uma pergunta, tá, como anônimo aqui, sobre os valores de oxigenação que o paciente está recebendo. Seria importante perguntar os valores e colocar no resultado desse paciente como forma de orientação ao médico? Sim, eu comentei isso durante a apresentação, tá? Se é fração em ar ambiente ou se é recebendo O2 em catéter, ou se você tem a fração expirada direto da máquina, tá? Isso não impede de você liberar sua gasometria, não interfere em cálculo, não interfere em nada, mas serve para registro para o médico, caso vá avaliar o nível de oxigenação daquele momento, daquela coleta, ele precisa saber se ele está com 350 de PO2 e o paciente está com 100% de inspirado, ele vai reduzir o oxigênio inspirado para corrigir aí a concentração muito alta de oxigênio, que pode ser deletéria, tá? Então, o oxigênio é crítico também, porque ele para baixo é ruim, para cima também ele é deletério, tá? Então, é importante isso. Perfeito. Para outra pergunta, para pacientes, para avaliação de pacientes recém-nascidos, o que pode ser considerado como valor de referência? Se tem alguma literatura indicada? Eu não tenho para indicar, assim, normalmente os distúrbios de equilíbrio ácido básico, eles não podem existir em momento nenhum, tá? Em nenhuma faixa etária não pode ser diferente, não. Eu tenho que possa ser mais aceitável, menos aceitável, né? É lógico que o prematuro ele é sempre mais crítico, né? Mas considerar isso como normalidade, não, tá? Então, isso é importante. A gente vai ter uma população também mais frequente agora, que são os idosos também, falando da população pediátrica, recém-nascido, né? Prematuro, a termo, pós-termo, e os idosos agora, até eletrólitos em idosos. Será que ficar idoso também é normal também? Se considerar ele, não, o sódio do idoso é mais alto. Mas não pode ser, né? Ele está idoso, a célula está mais velha, o rim já não funciona bem, o coração já não funciona bem, então mais idade também a gente já perde função renal, né? A partir de 60 anos. Então, pro recém-nato eu não tenho nada assim, pelo menos a gente não reporta nada de valor específico para esses recém-natos. Ok. Fazer uma última pergunta, a gente já está no horário, né, Carlos? Tem outras ainda. Aquilo que ficar pendente, a gente vai ter que deixar para a próxima. posteriormente. Mas é uma pergunta sobre valores críticos para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica que vêm coletar gasometria arterial em laboratório sem estar internado. Sim, Temos tem que isso? ser transmitido. Tem que ser transmitido, como qualquer outro exame de ambulatório também. Tá? A gente tem vários exames de ambulatório
que devem ser transmitidos. É lógico que tem situações, fala, o paciente, pô, eu já sei, eu já sou DPOC, eu já tenho esse valor aumentado e tal, mas ele tem que ser sempre transmitido. A gente tem várias situações, paciente ambulatório já sabem, a gente transmite troponina aqui, paciente que já tem troponina alta, todo dia o médico vai receber uma ligação, o paciente tem a troponina aumentada, mas não tem jeito. Perfeito. Perfeito. Então, bom, E Carlos esses Eduardo, valores críticos, só para complementar, não sei se é claro, a claro, dúvida, claro. é transmitido para o paciente, a ideia, dependendo do cada serviço, a gente transmite para a enfermagem ou para o médico no ambiente hospitalar. No ambiente ambulatorial, a gente tem vários pacientes que têm valores críticos, que estão no ambulatório e que isso pode ser um problema. Se não conseguir contato com o médico, né, o ideal é que tenha algum médico que possa fazer o contato com esse paciente para transmitir esse valor crítico para ele, tá? Para ele procurar um serviço o quanto antes, tá? Então, eu trabalho nesses dois hospitais aqui no Einstein, na Escola Paulista, e os dois a gente tem fluxo para contactar o paciente, tá? Então, é importante, eu sei que tem parte do laboratório do país que não tem médico, mas o ideal é que sempre tenha um contato, consiga algum médico que possa estar conversando sobre o resultado crítico, ou mesmo o laboratório mesmo que ligue e fala, ó, seu resultado está muito alterado, conversa com o seu médico, tenta sensibilizar para fazer a transmissão desse resultado que pode ser um divisor de águas na segurança do paciente aí, tá? O que a gente puder fazer para agregar valor é fundamental. Eu tenho vários casos aí de gasometria, de vários parâmetros de potássio, que realmente a gente fez a diferença e o laboratório pode fazer a diferença nessas situações. Perfeito. Bom, nós vamos disponibilizar a gravação, posteriormente junto com o e-mail do certificado. Lembrem do que eu falei sobre verificar a caixa de spam, porque pode ocorrer do e-mail que informa sobre o certificado acabar caindo lá no spam. A gente tem mais perguntas, tá? Que bom, né? Teve muita pergunta, o Carlos Eduardo respondeu muita pergunta e ainda ficaram algumas, sinal que a aula foi interessante e despertou o interesse do pessoal, né? Isso é muito legal. Então, as perguntas que não foram respondidas, elas vão ser acrescentadas lá no final da gravação. Se tiver alguma outra dúvida, se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, façam contato por e-mail conosco, que a gente repassa para o doutor Carlos Eduardo. Então, mais uma Obrigado. vez, Carlos Eduardo, muito obrigado pela excelente aula. Agradeço também a tua disponibilidade de tempo e a presença aí do pessoal e que enviou, que participou enviando perguntas para a gente. Agradeço mais uma vez o convite aí da Controlab e a presença de todos aí, né? 3 horas da tarde, quinta-feira, discutir gasometria, isso é importante. Muito Pessoal, bom. boa tarde e prazer, mesmo que virtualmente, ter contato com grande parte de vocês aí já. Valeu. Obrigado, Carlos Eduardo. Oi, Obrigado, pessoal. tchau. Até a próxima.